Nós estamos conversando hoje sobre o trabalho dos médicos no Brasil. E agora vamos ouvir a opinião de outros parlamentares sobre o anúncio de importação de médicos feito pelo governo federal. Nós concordamos porque achamos que para atender neste momento a toda a sociedade brasileira, sobretudo a população do interior, as mais pobres, é preciso que nós tragamos esses médicos, não para tirar a vaga dos médicos brasileiros, mas para complementar. Não é importarmos médicos, o que nós temos que fazer, canso de dizer aqui na tribuna, investimos mais na saúde. Então, enquanto o governo federal não colocar mais recursos, melhorar a infraestrutura dos hospitais, melhorar a infraestrutura da saúde como um todo nos estados, médico nenhum vai querer se disponibilizar a ir para o interior. A carência de profissionais em algumas áreas do país já tinha levado o governo federal a limitar a essas regiões a abertura de cursos de medicina. Pela decisão, as novas faculdades devem se instalar onde haja carência de cursos e profissionais, beneficiando especialmente estados do Nordeste, como Bahia e Maranhão. A decisão pode impedir a abertura de cursos em áreas saturadas, como as capitais. O governo prepara estímulos para que hospitais e faculdades renomados sejam atraídos a se instalar longe dos centros urbanos, dos grandes centros. É mais um desafio. Hoje é fácil para uma faculdade se instalar, ter um hospital universitário em uma região mais distante, que não sejam os grandes centros? No outro programa, o deputado Neider comentou algo a respeito da cidade de Itaúna, né? Neider, deixa eu só deixar claro aqui, porque a questão está sendo direcionada muito pelo número de profissionais. E o que eu não concordo, porque não é apenas o número de profissionais. Eu vou te fazer um levantamento histórico rápido. Olha, em 1970, o Brasil, a população brasileira era de cerca de 90 milhões de habitantes. Hoje, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Naquela época, nós tínhamos 60 mil médicos no Brasil. Hoje, enquanto que a população brasileira duplicou de 90 milhões para 200 milhões, o número de médicos subiu 5 vezes mais. Hoje nós temos 400 mil médicos no Brasil. E destes, apenas 200 mil médicos estão aí trabalhando, prestando serviços pelo SUS. Então a questão não é o número do médico. E também o governo não vai resolver a má qualidade da saúde no Brasil apenas com atendimento. Eu vou levar um médico lá para o interior e nós vamos propor para a população atendimento médico. Não basta apenas atender os pacientes. Isso é um outro equívoco. É preciso atender com qualidade, aprofundar no diagnóstico e trazer para o paciente o melhor conduta possível. O que hoje no Brasil não se mediu. Os Estados Unidos, onde tudo se mede, lá cerca de 10% dos pacientes que vão se submeter a qualquer procedimento médico sai com algum tipo de erro médico. Isso nos Estados Unidos. Imagina no Brasil, se vocês verificarem, for avaliar aí, qual a população, qual a porcentagem da população hoje que sofre de algum tipo de erro médico, vocês vão ver que é muito maior. E ainda mais agora, propondo apenas atendimento, sem dar condições de trabalho, sem melhorar a qualidade de atendimento, sem buscar resultados. Não basta apenas medidas como essa que o governo federal já está incorrendo em um outro erro. Dr. Wilson. Que é o PROVAB, que é o Programa de Valorização da Assistência Básica, deixando médicos recém-formados, sem residência médica, nas populações de maior risco, na periferia das grandes capitais e no interior. Então, a questão a lei não é só de atender. Nós temos que buscar resultados, qualidade de saúde para o Brasil. Se o nosso olhar for por apenas, nós nunca vamos resolver o problema. Nosso olhar tem que ser sistêmico. A vinda de médicos, distribuir médicos, colocar mais médicos, abrir espaço para mais médicos é uma variável que precisa ser atendida. Por que não abrir para os médicos brasileiros que estão aí? Porque eles não vão. 50% deles sem trabalhar pelo SUS. Nem por 20, nem por 25 mil, nem por 30 mil. Não é apenas. Por isso que não. Cuidado com esse apenas. Quando a gente faz análise separada dos componentes da equação, nós não fechamos a equação. Por isso a análise é sistêmica de todas as variáveis que exigidas para o bom atendimento à saúde. E médico é uma variável. A distribuição de médico é uma variável. Nós precisamos
dos outros componentes de recursos humanos, nós precisamos de financiamento, nós precisamos das universidades comprometidas com a formação, do que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de todas essas variáveis. E delas, o médico e a vinda de médicos, no contexto de que é preciso que os governos todos tratem da questão de modo sistêmico. Nesse contexto, ter médicos e distribuir médicos nesse país é necessário. Ou não? Esse contexto, é absolutamente necessário. E urgente, ou não? Você concorda que nesse contexto o financiamento é essencial? Claro que faz parte. Então eu te mostro um outro grande erro do governo federal. Em 1998, o governo federal investia 8,5% de sua arrecadação com saúde. Hoje, depois de 10 anos, o governo federal tem investido 6,5% com a saúde. Sim. Enquanto que o produto interno bruto cresceu 140%. Em fração de arrecadação e de investimento, o governo reduziu seu investimento. Quando hoje a medicina muito mais... Cuidado com essa análise. Cuidado com essa análise matemática. Quando Vossa Excelência trata da questão. Isso é importante. O problema é que coloca outra variável. O governo federal está investindo recursos aquém do que é necessário. O Brasil está investindo em educação menos do que o necessário e precisa investir mais. E quem mais pode é o governo federal. Por isso que todos nós aqui dar esse passo. Por isso que todos nós aqui estamos reunidos nesse Brasil para que o governo federal aplique mais recursos no setor de saúde. Nós estamos, a Assembleia Legislativa de Minas está batalhando, mobilizando junto à sociedade para que a gente leve ao Congresso Nacional uma solicitação, uma proposta de um projeto de lei complementar no Congresso Nacional de iniciativa popular, com nosso apoio de todos nós, para que o governo federal, seja ele do PT, do PMDB, do PSDB, de quem quer que seja, aplique, o Estado aplique 10% dos seus recursos. Então isso é ponto pacífico, não é ponto da gente ficar atacando o governo federal. É luta nossa. O que nós estamos discutindo aqui é a necessidade de mais médicos onde eles não existem. Não é onde eles estão concentrados. E daqui eles não saem. Para isso, a análise sistêmica precisa de... Eu sou favorável que abra para que mais médicos venham de outros lugares do mundo. Mas eu sou favorável àquilo que o Moscone e que o Neider coloca. Eu só queria mostrar aqui o seguinte, Vamos agora ouvir o Brasil cresceu de 2000 a 2010, porque essa questão de financiamento, nós todos estamos de acordo aqui, inclusive todos nós estamos inseridos nessa campanha do Vacina Mais Saúde, que Minas Gerais assumiu uma liderança muito grande nessa questão, principalmente a Assembleia Legislativa. Mas muito bem. A receita corrente líquida do Brasil subiu de 2000 a 2010 261%. 261%. A saúde subiu 205%. Portanto, ele ficou muito abaixo do crescimento da receita, compreendeu? Arrecada-se mais e investe-se menos aqui no item saúde, eu tenho aqui todos os itens aqui, educação, transportes, infraestrutura e tal. Saúde é o que cresceu menos, entendeu, deputada Adelma? É um drama, mas é o que cresceu menos. Você veja só, uma diferença aqui fenomenal. Só que essa questão não é que nós estamos mas eu queria só encerrar aqui. O turismo, deputada Adelma, não, o turismo, olha, só ver, eu vivo numa cidade, eu moro numa cidade que é uma cidade de turismo, que é Poços de Caldas, que é uma beleza, e a gente deve demais ao turismo. O turismo cresceu no Brasil, nesse período, 1.135%. Tá bom, o turismo é muito importante, sem dúvida alguma. Mas a saúde cresceu 205%. Mas eu só queria dizer o seguinte, o que eu quero... Quer dizer, o Brasil não precisa inventar roda, não tem jeito de inventar roda. Nós temos que ter... Essa questão da saúde é uma questão, vamos dizer assim, multidisciplinar, entendeu? Não é uma pessoa que vai chegar lá com a varinha mágica que vai resolver o problema. Não é isto. É muito mais do que isto. Então, veja bem, nós já fizemos no Brasil... já tivemos uma iniciativa extremamente vitoriosa, e muito positiva e competente, que foi a criação do Programa de Saúde da Família. Que esse sim, aí sim é multidisciplinar, envolve outros profissionais. Nós introduzimos isso
com dificuldade, isso demorou para ser implantado e ainda não foi totalmente, mas com muito sucesso no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil, quase todos. Isso fez diminuir a mortalidade infantil do país de uma maneira assim fenomenal. Moscone. Por que nós não vamos fazer isso nas outras cidades? Agora precisa ter incentivo do governo para isso. Mas isso temos que está... ouvir o deputado Neider Nós estamos não vai resolver tratando nada. nesse contexto Sim. da vinda ou não dos médicos Mas, para doutor, compor saúde da por quê? família. Não. Mas é isso, porque Não. aí Então, nós mas é desviamos isso. do centro da questão. Mas sem desviar, Delmo. Está desviando. Esta é uma medida apressada, não, eu digo. Esta é uma medida apressada. Vamos ouvir o que vai deputado gerar Neider. mais Necessária. incertezas. Ainda não falou nesse apressada e com mais incertezas do que certeza de melhorar a Esse qualidade ponto de atendimento vista à de saúde. todos em Isso relação é uma a isso, acho que já concepção- ficou claro para o telespectador. Vamos avançar aqui em alguns outros quesitos que eu acho importantes nisso. E eu Essa ainda discussão. queria sugerir, nem sei se vamos ter tempo de falar, sobre a questão da saúde suplementar, que atraiu os médicos durante tanto tempo, que agora também, mas não sei se vai dar Vejam tempo, bem, né, Neider? Vejam bem, essa discussão da vinda de médicos para trabalhar no Brasil já nos faz chegar a alguns consensos. Ou seja, primeiro, o governo federal assume que o Brasil vive um momento delicado em relação à saúde pública. Isso é um ponto positivo, o governo assumir isso pela primeira vez. Segundo, nos dá a oportunidade de, politicamente, debatendo com o governo federal, construirmos o que nunca tivemos, que é uma carreira de médico de Estado, de um profissional que vai trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, que foi uma definição tomada pelo Estado brasileiro lá na Constituição de 88, de termos um serviço público de saúde universalizado. Terceiro, o Brasil é um país continental. Como tal, tem as suas características regionais. E também a forma de falar o português regionalizado. Eu fico me perguntando que chega aqui um médico cubano, não é? E vai atender na Amazônia. Será que ele vai compreender bem o que o paciente vai estar dizendo a ele? Ele vai ter a compreensão exata para poder fazer um diagnóstico? Acho que não. Então, assim como lá no Reino Unido é obrigatório o domínio da língua inglesa, eu acho que o médico, para trabalhar no Brasil, ele tem que dominar a língua portuguesa. Ele tem que saber se relacionar com o cidadão. Mas ninguém está dizendo que isso não é necessário. Calma, Delmo. Calma aí. Ou seja, algumas questões, elas passam a ser patentes, passam a ser obrigatórias para avançarmos nessa questão. Ou seja, nós temos uma oportunidade de ouro nesse momento. Essa discussão está colocada. Acho que é um mérito que o governo teve. Claro. Um mérito do governo federal. De Claro, colocar é a discussão. Acho que temos uma oportunidade como nunca tivemos. A Inglaterra tem médicos estrangeiros, os Estados Unidos tem médicos discussão estrangeiros, do sistema de saúde que outros queremos países ter. têm médicos É uma oportunidade também para a todos classe. O humano tem capacidade de adaptação, de compreensão, de aprimoramento, vai aprimorar. Nós termos mais médicos, abrir as portas do Brasil para médicos para poderem complementar as ações médicas necessárias, onde os nossos médicos não vão. Não vão nem por 20, nem por 25, nem por 30 mil reais. Deputado, se nós conseguirmos outros. Aí eu acho que o governo Isso é federal positivo. teve, Isso é mérito. dois outros mérito. méritos. Não é suficiente, Primeiro, mas é mérito. Quer dizer, um Supremo Tribunal Federal, não o governo federal, e um ao governo federal. O que salta à vista é o desencontro do governo. A forma de fazer. Questão. É assim, olha, não, agora nós vamos criar a faculdade onde não tem médico. Você imagina, onde não tem médico, ainda vai criar a faculdade onde não tem médico. Tá bom, e quem vai ser professor dos médicos? Levar o médico para lá para ser professor. Quem vai ser professor? Sabe o que estrutura é essa? Mas eu então, digo assim, são medidas você precipitadas. sabe como que foi formada a Universidade de São Paulo? São medidas as nossas precipitadas. universidades do Rio de Janeiro, as universidades mais importantes do Brasil, trazendo gente da França, da Argentina, de outros países do mundo. Esse é outro mérito do governo federal. Eu acho que tem que aplaudir o governo federal quando ele coloca nós não temos de medicina, onde que não tem médicos, não estão os professores, mas leva os médicos aqui de Belo Horizonte, os lá de Uberaba, onde eles são necessários para ir lá formar o pessoal. Isso é histórico. Ora, eu vou dar um exemplo prático que eu passei
quando eu terminei a minha residência médica no Brasil, já devidamente preparado, qualificado, com residência, eu fui para a Itália, fiquei lá 2 anos. Senti a dificuldade que é exercer a medicina, apesar de qualificado, em um país que tem uma outra cultura. Até o próprio relacionamento médico-paciente é totalmente diferente. O médico estrangeiro aqui, no meio da nossa população carente, a população não vai sentir confiança na relação médico-paciente. Mas isso aí é uma opinião sua, doutor. Não é uma opinião. É uma realidade. Onde que não tem um médico sequer, onde que você não vai lá, os nossos colegas, os nossos brasileiros, os cidadãos não vão lá. É uma situação muito grave. Olha, colocar uma questão da importação. Assim que for possível. Deixa eu só colocar uma que parece que está assim, disseminando hoje entre os defensores da importação do médico. Olha o que eles iniciaram. É melhor um médico ruim do que nenhum. Isso é intolerável para a medicina brasileira. Defender a importação de médico, dizendo que é melhor um médico ruim do que nenhum, isso é um absurdo hoje. Dizer que é intolerável um preconceito. Nós temos que discutir isso. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a contratação de médicos estrangeiros pelo Brasil deve ser vista apenas como uma solução a curto prazo. Isso. E defende que o país fortaleça o sistema de saúde para que os próprios profissionais daqui possam suprir a demanda interna. Então, acho que é mais ou menos... Eu só queria uma colocação que eu... parto do pressuposto da opinião do Hans Kluge, da Organização Mundial de Saúde. Ele disse textualmente o seguinte. É ele mesmo. Hans Kluge, diretor da Divisão de Sistemas de Saúde e Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde, a importação de médicos não é a panaceia e deve ser feita com cautela pelo Brasil para garantir que médicos de fora tenham treinamento e qualificação adequados para exercer a medicina no país. Perfeito. Bom, acho que ele foi assim, perfeito. Ao ponto. Era a continuação da nota. Ele foi ao ponto. Quando o médico brasileiro é formado nas nossas melhores escolas, o FMG, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, qualquer lugar, a Universidade de São Paulo, e ele vai para o interior, ele vai dentro desse contexto também. Ele não vai pronto, ele não vai acabado. A relação do médico-paciente é uma relação que se constrói ao longo do tempo. Aí eu acho. É um processo civilizatório, cultural. Olha, e nós estamos colocando aqui uma resistência prévia. Isso é preconceito, dizer, o médico que vem de fora ele não vai adaptar. Nós estamos colocando aqui, a conversa do doutor Wilson me permite interpretar dessa forma. Eu posso estar absolutamente equivocado, mas o seu discurso, ele está recheado de preconceito. Não, deixa eu te colocar mais uma outra preocupação. Tem que se defender. Esses 3 anos que eles querem que o médico fique aqui temporariamente por 3 anos, vai servir apenas para uma especialização para o médico estrangeiro, mas com nenhum benefício para a nossa população. Porque esses 3 primeiros anos iniciais vai ser uma adaptação desse colega médico aqui no nosso país. Vai ser um aprendizado para ele. Mas para a nossa população, quer dizer que os nossos médicos, quando formam e vão lá, eles ficam 3 anos aprendendo com as pessoas. Nós temos aqui, vai continuar não tá nada nós reunimos nesse programa parlamentares que são médicos e todos têm dito que é um excelente momento para uma reflexão. Isso. Então eu queria trazer a reflexão. Durante muito tempo, vejam se eu estou errada, né? Os médicos acabaram acreditando que seguir uma carreira nos planos de saúde seria um negócio melhor do que trabalhar pelo SUS. Talvez seja esse também uma das variáveis para essa concentração, não tenho certeza. Que reflexão que os profissionais também podem tirar desse momento, que tantas questões estão vindo à tona? É uma união maior que está sendo necessária. Dentro dessa reflexão aqui. Você quer falar primeiro? Depois não, depois eu falo. Eu queria dizer o seguinte, eu estou querendo repassar um pouco os nossos erros, compreende? Porque eu disse, nós criamos aqui no Brasil um programa maravilhoso, que foi o Programa de Saúde da Família. Hoje, nós não temos médicos suficientes no Programa de Saúde da Família, sabe por quê? Porque o Brasil não oferece a eles condição de formação. Se o médico fala, eu quero me especializar em Programa de Saúde da Família, Medicina Social, ele não tem onde fazer isso. É isso que eu critico, entende, deputada Adel? Então é um erro nosso. Então nós vamos querer corrigir este erro, trazendo médicos de fora que não têm nenhum conhecimento do Brasil e não sei que formação eles têm lá, que formação eles tiveram lá. Um chamamento às nossas universidades seria mais importante. Porque a gente vai fazer um incentivo para quem quiser se especializar em medicina social. Nós não conseguimos fazer isso. Então é muito mais fácil pegar lá os médicos fora, vai ficar muito mais caro, vai ficar uma fortuna e vamos trazer. Ora, sem fazer exame de revalidação, não sei que formação eles têm lá.
Eu acho que é uma temeridade. E aí é Me importante. parece que o ministro da Educação já voltou atrás, garantindo Tomara que não que volte haveria atrás. a revalidação automática. E é importante colocar duas questões fundamentais que eu acho que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Primeiro, uma decisão sábia do Supremo Tribunal Federal em que proibiu o credenciamento de curso de medicina pelos conselhos estaduais de educação, né, levando essa responsabilidade ao MEC, que é realmente o órgão que deve deter essa prerrogativa, exatamente para sabermos as exatas condições em que são montados os cursos de medicina, para que tenhamos a formação de profissionais capacitados, qualificados para estarem no atendimento no Brasil como um todo. Segundo, eu divirjo um pouco da opinião do Mosconi quando ele fala em relação à questão da criação de alguns cursos de medicina em locais carentes. Eu acho que precisa sim. Eu acho que formar pessoas da região, conhecedores das características que tem aquela região e que tem vinculação com a região, ajuda a fazer com que a pessoa continue morando ali e passe a exercer a medicina naquela região. Eu acho que isso é muito importante. Aí, cabe ao MEC, como órgão regulador, criar as condições para que essas universidades federais, porque vão ser criadas pelas universidades federais, criar as condições para que profissionais de ensino estejam presentes naquelas áreas, não é? E as nossas universidades nas capitais, quase todas elas trouxeram daquelas regiões professores daquelas áreas que estão aqui, não é? Ou em outra capital qualquer, para que passem a contribuir também na formação. Eles não vão se furtar a fazer isso, até pela vinculação que tem com a região. Bom, nosso tempo está quase esgotado. Uma palavrinha final. Eu só, com relação ao que disse o deputado Neider, eu acho que quiser fazer faculdade nessas regiões, tudo bem. Eu acho que não é um procedimento fácil, difícil. E isso também não é garantia dos que ali se formam, vão ficar lá. Até porque muitos poderão fazer o vestibular de outras regiões e depois voltam para as suas regiões de origem. Não há nenhuma garantia de que isso vai resolver o problema. Então eu acho que é um procedimento difícil, não é fácil de fazer. Mas e outra questão que foi colocada pelo deputado Neider, que é a questão do MEC. O MEC agora controla as faculdades de medicina no Brasil, juntamente com o Ministério da Saúde. Na verdade, o ensino superior de todas as áreas é uma prerrogativa do Ministério da Saúde. Eu sou um defensor da descentralização, compreendeu, deputado Neider? Eu acho que o MEC, nós vimos aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando em cima da Unicor, que é uma faculdade de medicina que está fechando, já praticamente está fechada aqui em Minas Gerais. Outras estão nessa mesma via, porque o MEC não tem condições de administrar essas faculdades todas pelo país inteiro. Mas foram criadas pelo Conselho. Não. Pelo Conselho. Não, veja foram bem. credenciadas pelo Conselho Estadual. Mas eu quero dizer, porque daí passou para o MEC. E o MEC faz o quê? Não faz nada. O MEC não tem condições de fazer essa avaliação. Eu acho que se nós descentralizássemos, nós ganharíamos muito. Infelizmente, nós somos um país muito centralizador, na minha opinião. O tema é muito complexo, como disseram, apaixonante, mas nosso tempo está quase esgotado. Alguns segundinhos para o senhor e mais alguns para o deputado Adel. Eu finalizo com esta mensagem. Precisamos de passos cautelosos e não apressados. E fazer inicialmente o nosso dever de casa, que é estimular a valorização dos nossos profissionais. Trabalhar criando a carreira médica do médico brasileiro e uma atualização urgente da tabela de procedimentos do SUS. Obrigada, deputado Dr. Wilson Batista. Eu quero aplaudir o meu governo federal, da presidenta Dilma, que diante da situação grave, que não é de hoje, não é de agora, não piorou, é grave, está reconhecendo a gravidade e a urgência de resolver o problema. Gostaríamos muito de resolver com os nossos médicos que os temos suficientes, mas mal distribuídos, e eles não querem ir para onde é difícil exercer a profissão. A medicina tem limitações, tem dificuldades. Implantar escolas lá, difícil, mas nós estamos enfrentando as dificuldades. Nós queremos passar o bojador para podermos absorver aquele princípio belo do Fernando Pessoa. Né? Valeu a pena?
vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma desse governo está sendo grande ao reconhecer essas dificuldades enormes que nós estamos vivenciando. Reconhece, mas infelizmente não propõe boas soluções. Tudo bem. Esse foi o nosso polêmico Assembleia Debate sobre os médicos do Brasil. Agradeço muito a presença dos parlamentares aqui na nossa conversa. Também a você de casa que nos acompanhou no site da Assembleia. Você tem informações sobre o Assembleia Debate, toda a grade de programação da nossa emissora. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.